Bom, vamos começar a fazer a nossa parte da saia, né? Pela parte de cima da cintura. Eu fiz aqui 144 pontos altos direto. Ah, Marta, sempre pouco. E a correntinha? Não, não fiz correntinha. 144 pontos altos diretos. Como eu fiz? Eu já ensinei lá no primeiro vídeo como é que faz, tá? Vou ensinar aqui só um pedacinho. Mas se você quiser mesmo saber mais explicações, você vai lá no primeiro vídeo para ver, tá bom? Ó, uma laçada na agulha. Vou até subir mais aqui. Pronto, ó. Uma laçada. Sobe uma, duas, três correntinhas. Laçada na agulha, venho no primeiro ponto e só tiro uma perninha. Depois eu tiro duas perninhas. E por último, mais duas perninhas, desse jeito. Laçada na agulha, viro para cima, a bundinha aqui do trabalho, e aí eu vou passar aqui, ó, a agulha entre as duas perninhas, tá vendo? Aqui, na parte de baixo, e puxo a linha. Puxei a linha, eu vou lá, dou a laçada na linha que vem no novelo e tiro só uma perninha. Outra laçada e tiro duas perninhas. E outra laçada e tiro duas últimas perninhas. E vou fazendo assim. Viro o trabalho, tem duas perninhas aqui, ó, na parte de baixo. Passo a agulha e vou tirando. Primeiro eu tiro uma perninha, depois eu tiro duas e depois mais duas. Laçada na agulha, venho aqui, ó. Pego as duas perninhas, puxo. Tiro uma perninha, tiro duas laçadinhas e depois mais duas laçadinhas. Faço a mesma coisa. Olha, simples, gente. Vou fazendo carreiras de pontos altos, direto, sem precisar de correntinha, porque a correntinha, ela marca, principalmente quando é um vestido assim que a gente vai fazer uma junção, e não é legal ele ficar marcando, apertando, né? Por mais que você faça com um pontinho frouxo, ele sempre vai ficar ali marcando. E assim, fazendo com ponto alto, ó, dessa maneira, passei duas. Não, aqui é só uma, depois duas e depois duas. Dessa maneira. E olha como é que fica. Tanto a parte de cima, uma parte de baixo, do outro lado, ficam iguaizinhas, ó. Posso trabalhar igualmente e ela, ó, vai ceder e vai voltar tranquilamente para o mesmo ponto, ok? A gente vai trabalhar com esse ponto aqui. Vou desfazer aqui para liberar minha linha. E eu já tenho pronto em torno de 144 pontos, tá? Ele tá aqui cedido um pouco porque eu tive que fazer e desmanchar. E aqui, na verdade, eu só tô marcando a quantidade que eu vim contando, tá, gente? Aqui eu tenho 50, depois mais 50, depois mais 44. Então, são 144 pontos, ok? Feitos 144 pontos, divididos, você divide eles por 2, depois você divide aqui no meio, ó. Tá? Mas agora, depois que você fizer os 144 pontos, ou o tamanho que for necessário para você fazer o seu tamanho. O tamanho G, você vai medir a sua cintura, a circunferência da sua cintura, vai ver em centímetros quantos vocês vão fazer, tá? Aqui, eu não ia nem medir, porque esse aqui ele tá tão esticado que eu andei esticando ele. Mas eu vou medir aqui só para vocês terem uma base, ó. Tcharam. Tenho aqui 80 centímetros, tá? Ó, 40, 80 centímetros, tá bom? Como ele ainda vai esticar mais um pouco, ele pode chegar até 90 centímetros. Para mim, tá perfeito. Pro meu tamanho M, tá ok?
Se você quiser fazer maior, e for fazer dessa maneira, você pode fazer também aí, se você tem uma cintura de 100, você faz 90, entendeu? Tira 10 centímetros, porque na hora que ele ceder, tira 10 a 5 centímetros. Ele vai ceder bastante, não vai ficar tão ajustado. E se você fizer certinho, pode ser que quando você use, ele vai ficar um pouquinho mais largo, tá? Fica a seu gosto. Entenderam? Ok, então vamos lá. Vamos partir aqui para a segunda etapa. A gente vai fazer mais 2 carreiras, tá? De ponto alto sobre ponto alto. Não tem mistério nenhum, tá? 2 correntinhas, vira o trabalho. E em cada ponto alto de base, ó, você vai fazer uma correntinha. Dessa maneira. Ok? Então, vocês vão fazer a sua quantidade de pontos altos, depois vai fazer mais 2 carreiras de ponto alto sobre o ponto alto, tá? Dessa maneira aqui, ok? Faz, volta, que eu vou fazer aqui o meu e já volto pra gente dar sequência na nossa saia, tá bom? Vamos lá. Bom, voltei, porque aqui, ó, eu falei que ia fazer só 3 carreiras, mas na verdade acabei fazendo 5, tá, gente? Ó, ficou com 5 centímetros. E de comprimento, tenho 40 aqui de um lado, 48, 80 centímetros no total. Então, essa aqui é a palhinha inicial, tá vendo? Marquei aqui porque eu dividi os meus 144 pontos altos, no meio deu 72 para cada lado, ok? Por isso que eu marquei aqui. Tô marcando porque a partir de agora, você vai ter que fazer essa marcação, essa divisão, tá? Que é a lateral. E a gente vai começar a trabalhar aumentos, né? Porque isso aqui é o tamanho, mais ou menos da minha cintura, tá? Lógico que ele vai ceder um pouco, mas é mais ou menos o tamanho da minha cintura. Ele tem que abrir para dar no meu quadril. Então, eu vou ter que começar a fazer aumento pro quadril. De que maneira? Aí, outra, a gente só vai fazer o aumento aqui na lateral por enquanto, ó. Tá vendo aqui? A gente vai abrir aqui na lateral. Eu vou fazer aqui o seguinte. Tem que ficar certinho o aumento. Então, aqui do lado de cá, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou virar o trabalho. E aqui, ó. Tá vendo? Eu geralmente faço no próximo ponto aqui, eu faço um pontinho aqui e sigo vida, né? Ponto alto sobre ponto alto. Só que como a gente vai fazer o aumento, aqui nesse lado a gente vai fazer um aumento bem aqui, ó. Nesse mesmo pontinho aqui. Que a gente subiu as 2 correntinhas, no mesmo ponto a gente vai fazer mais um ponto. Isso já é equivalente a um aumento, tá? E sigo vida, fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar nessa marcação aqui, tá? Vou fazer ponto alto. Quando eu chegar aqui, nessa marcação aqui, eu vou fazer 2 pontos altos, ok? E lá no final também eu vou fazer 2 pontos altos. Quer dizer, 2 pontos altos não, vou fazer o ponto alto final e mais um aumento, tá ok? Não, vou fazer não. No outro eu não faço nada. Só vou fazer nesse daqui mesmo, tá bom? Então, vou fazer meu ponto alto sobre ponto alto até aqui no meio. Quando chegar aqui no meio, eu volto só para mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, cheguei aqui, ó, no meio, tá? Cheguei aqui no meio. Aonde tá marcado aqui, ó, você fez metade para um lado, metade para o outro. Tá vendo? Entre um ponto alto e outro, eu vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. E vou colocar novamente o marcador entre esses 2 pontos altos aqui.
e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, ok? Dessa maneira. Você vai seguir fazendo ponto alto dessa maneira até o final. Quando chegar aqui no final, eu volto para mostrar para vocês. Bom, cheguei aqui no final, ó. Eu fiz o meu ponto, tá vendo? O meu último pontinho em cima das minhas correntinhas e agora eu vou fazer outro ponto também. Vou fazer um aumento, desse jeito. Agora, como eu já fiz, tá vendo? Já fiz o aumento em todas as laterais, aqui, ajeitar aqui, ó. Tanto aqui como aqui, tá? Como eu já fiz aqui um aumento, para ele não ficar muito arregaçado de uma vez só, porque eu preciso que essa saia desça, eu vou fazer 2 carreiras sem aumento nenhum. Fiz o aumento aqui, vou fazer 2 carreiras indo e vindo, ok? E aí, depois que eu fizer essas 2 carreiras indo e vindo, que a gente vai fazer aumento novamente. Mas aí eu volto para fazer junto com vocês, porque aí a gente vai fechar essa lateral aqui. E aí a gente, em vez de trabalhar carreiras indo e vindo, a gente vai trabalhar carreiras na circular, tá bom? Então, fazem aí o de vocês, ó. Terminei o aumento, subo 1, 2 correntinhas e aí, ó, aqui, como eu não vou fazer um ponto de aumento, eu vou, em vez de eu fazer aqui, o primeiro que seria o aumento, eu vou fazer aqui no segundo normal, tá? Ó, segue vida, fazendo ponto sobre ponto, normalmente. Por essa carreira e uma próxima carreira também, tá bom? Faz o de vocês aí, que eu vou fazer o meu aqui. Quando eu terminar, eu volto para finalizar com vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, voltei porque aqui, ó, terminei de fazer meus aumentos, ó. Fiz lá, fiz o último aqui, deixa eu ajeitar aqui o ponto, tá vendo? Ó. Fiz o aumento aqui e fiz o aumento também na outra ponta, tá? Esse aqui não é para ter aumento, desculpa, gente. Esse aqui é um pontinho só em cima do outro, ponto. Agora, a gente vai subir novamente mais um aumento aqui, tá bom? Vamos subir mais uma carreira de aumento, porque eu quero também que ele fique bem bonitinho, ele não cresça de uma vez só, que ele cresça devagarzinho, pra gente fazer tipo uma saia bem bonitinha, sem exageros. Então, eu subo 2 correntinhas, viro o trabalho, no mesmo ponto aqui, no primeiro onde subiu as 2 correntinhas, eu faço mais um ponto alto, que é o aumento. E vou seguindo fazendo ponto alto até chegar lá no meio, né? Como a gente fez aqui 2 carreiras, né, sem aumento, eu fui marcando aonde era o meio, depois desse aumento aqui que a gente fez. Deixa eu aproximar um pouquinho. Tá vendo? A gente fez um aumento aqui, né? Nessa parte aqui. Aí, eu só fui subindo a marcação. Então, quer dizer que quando eu chegar aqui, eu vou fazer novamente um aumento. E quando chegar aqui na ponta, eu vou fazer outro. Tá bom? Então, vocês fazem dessa maneira aí. Fiz um aumento aqui já no início. Vou fazer outro aqui. E quando chegar aqui na ponta, eu volto para fazer outro aumento aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, voltei porque eu terminei de fazer, tá? Os meus aumentos aqui, ó. Fiz o aumento na parte do meio, tá vendo? Coloquei mais 2 pontinhos altos, ó, entre um e outro, quando estava marcado, e remarquei novamente aqui no meio. Na ponta inicial
no mesmo pontinho, coloquei mais um ponto alto. E aqui no final, também, coloquei mais um ponto alto no ponto final, tá? Agora, a gente vai voltar fazendo uma carreira sem ponto alto nenhum. Só ponto alto sobre ponto alto, ó. 2 pontos, sobe e ponto alto sobre cada pontinho alto de base, tá? Quando chegar lá do outro lado, eu vou começar a mostrar para vocês agora que a gente não vai mais ter pontos altos, aumentos nas laterais. Os nossos aumentos vão ser somente na parte de trás da saia, como se fosse uma pinça, né? Que marca a saia para ela ficar modelada, bonitinha, né? Na parte de trás, tá? A parte da frente, ela não vai ter mais nenhum aumento, ok? Porque se eu fizer aumento na parte da frente, vai ficar extremamente estranho, vai ficar parecendo um balão, ok? E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela fique linda, maravilhosa, uma saia lápis lindíssima, tá? Então, para que isso aconteça, a gente vai fazer um aumento na parte traseira da saia. Traseira estranha, né? Mas vai ficar assim, tá? E aí, aqui, ó, como eu já tô fazendo, ponto alto sobre ponto alto, vai passar por ele. Quando chegar aqui no final, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou e a gente poder fazer a marcação na parte de trás da saia, da onde aqui, a partir daqui, aonde vai ficar, tá? Vamos lá. Bom, voltei, ó, terminei aqui de fazer, né, meu aumento. Tá vendo? Ele aumentou um pouquinho. Deixa eu ajeitar aqui a peça. Pronto. Pecinha ajeitada. Partezinhas também. Pronto. Até agora nós temos, vamos medir. Tcharam. Temos aqui 42, sem esticar, né? 42 centímetros. A gente tem que aumentar, na verdade, eu tenho que aumentar isso aí pelo menos até que eu fique do tamanho do meu quadril, que vai ser em torno de 105, né? Em torno aí de, até uns 105, tá? Eu tirando aí pelo menos uns 10 centímetros até uns 95 centímetros, porque como cede, né? Senão vai ficar muito estranho. Eu tenho que ter 95 centímetros, tá? Por enquanto, ainda estou nos 80, 82. Ou melhor, 84, né? Porque aqui já 42. Então, agora, a gente vai fazer a marcação, porque eu não vou aumentar mais na lateral. Essa parte aqui já é a parte da minha lateral ali descendo, né? Da cintura vindo pro quadril. É como se fosse uma pala mais larga. Aí, ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreiras, tá? Vamos marcar aqui qual vai ser a parte de trás, né? A parte das costas e a parte da frente. É só você pegar a sua blusinha, ó. Aqui a parte da frente e a parte das costas. Saber aonde tá o zíper. Tá do lado de cá. Ou você botou do outro lado, não sei. Então, eu vou marcar aqui. Então, essa aqui é a parte da frente e o outro lado é a parte das costas. Então, eu simplesmente venho aqui e vou colocar um marcador, ó, para me indicar que essa daqui vai ser a parte das minhas costas, tá? Por enquanto. Colocando aqui o marcador, só para eu saber qual vai ser a parte das minhas costas, ok. Posso guardar novamente a parte da blusa. E aí, a gente vai contar, tá? Vamos contar quanto, apesar da gente estar marcadinho aqui, o ideal é contar. Vamos contar aqui com vocês, espera aí. Bom, fiz a contagem do meu aqui. Ele deu num total aqui
de 75, tá? Para cada lado. Marquei aqui. 75 para cá, para as costas e 75 para frente. Só que a gente não vai mais mexer na frente, a gente só vai mexer agora na parte traseira, tá? Nas costas. Dos 75, eu dividi por 2, tá? Marquei aqui metade para um lado, metade para o outro. E depois peguei essa metadinha aqui, tá? Que eu acho que deu 30 e alguma coisa, não me lembro. E dividi por 2 novamente, que deu 18. Aí eu contei do meio para cá, marquei, separei 18, né? E marquei daqui para cá e deu 18 também, ok? Ou você pega os 75 e divide por 4 e tá tudo certo, certo? Então, depois de feita a marcação, a gente sabe que essa aqui é a parte de trás, porque eu marquei aqui também, né? Só para eu ter ciência que essa é a parte das costas. Aqui vai ser a marcação aonde vai fazer os aumentos, tá? Eu posso até tirar esse do meio aqui, que não vai interferir em nada, porque só o que eu vou precisar são esses dois aqui, que é onde a gente vai fazer os aumentos agora, tá? E agora a gente também vai fechar essa carreira. Agora a gente não vai trabalhar indo e vindo, a gente vai trabalhar em coisas contínuas, né? Carreiras contínuas. Venho aqui. E faço uma correntinha, porque eu tenho que ter um espaço aqui, porque depois eu vou fazer o acabamento, então faço uma correntinha. Venho nas 2 correntinhas iniciais do outro lado e faço um ponto baixíssimo aqui. Dessa maneira, tá? A gente vai ficar com um pontinho aqui a mais, não tem problema, tá bom? Porque quando a gente for fazer o acabamento aqui do ponto baixo, se a gente não deixar esse pontinho aqui de separação, vai ficar uma coisa muito tumultuada aqui. E com essa ponta aqui, melhora, tá? Agora sim, vamos subir aqui, ó, as nossas... Ah, e outra coisa também, eu vou ensinar um meio aqui, depois, pra gente seguir, sem precisar marcar, tá? Pra não ficar marcado. Ah, Marta, vai ficar marcado, né? Não, não vai não, gente. Fica tranquilo que não vai ficar marcado, tá bom? Vou subir o primeiro aqui, ó. Subo um pouquinho, dou a volta. Não, depois a gente pode subir esse primeiro aqui, subo com 2 correntinhas laçadas na agulha. E aí, sigo, ó, fazendo... Tá vendo? Ponto alto sobre ponto alto. A gente vai fazer essa carreira de ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui na nossa primeira, tá vendo? Aqui, ó. Aqui essa lateral a gente vai passar direto, porque a gente não vai ter mais aumento aqui. A gente vai seguir até a primeira marcação aqui. E aí eu volto para fazer esse aumento aqui com vocês, tá? Vamos lá. Bom, cheguei aqui, ó, na marcação, tá vendo? Aqui. Cheguei aqui na minha marcaçãozinha, eu vou tirar a marcação daqui e vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. E vou colocar o meu marcador novamente no ponto do meio, no segundo ponto, ó. Ups, pronto, fechou, tá? Vou seguir fazendo ponto alto. Quando eu chegar aqui na outra marcação, eu vou fazer a mesma coisa, tá? 3 pontos altos e coloco o marcador no segundo ponto alto, né? Do aumento. E quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer aqui essa emenda para deixar a peça que fique a gente fazendo direto, sem precisar parar, tá? Faz subir 2, 3 correntinhas, aí volta justamente para não marcar a saia, tá bom? Vamos lá. Bom, cheguei aqui, tá vendo? Deixa eu aumentar um pouco. No final,
Vou mostrar para vocês aqui como ficou o segundo aumento, ó. Tá vendo? Fiz aqui os 3 pontos altos no mesmo ponto e coloquei o marcador no ponto do meio, igual nós fizemos aqui do outro lado, tá? Aí ele ficou assim, dessa maneira, tá? Agora, a gente vai fazer mais uma carreira toda em volta dela, sem ponto alto nenhum, tá? Somente ponto alto sobre ponto alto. Aqui, olha, que a gente dá sequência a outra carreira, vou até pegar aqui um marcador, porque aqui sim a gente vai precisar de um marcador para marcar onde a gente vai começar e terminar a nossa fileira, tá? Olha, cheguei aqui no final, tá? Cheguei aqui no final, no último, e aí tem aqui essa correntinha, que é a nossa separação. A gente vai trabalhar essa correntinha aqui, ó, pegando uma laçadinha de meio ponto alto, tá? Meio ponto alto, laçada na agulha, vem aqui na correntinha e tiro todas as laçadas de uma vez só, meio ponto alto, tá ok? Laçada na agulha novamente, conto aqui nas correntinhas iniciais, do início da carreira, conto, eu só subi com 2, então 1, 2, na segunda eu faço outro meio ponto alto, aqui, ups, outro meio ponto alto, bem aqui, tá? Eu vou ficar com 2 meio ponto altos, e nesse daqui eu vou colocar o nosso marcador, porque aqui é o início da carreira. É o nosso primeiro ponto aqui do lado de cá, tá bom? E aí sim, continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto, normal. Tá bom? Aqui, ponto alto sobre ponto alto. Vocês vão dar a volta aqui. Ele ficou dessa maneira. Aqui, tá vendo? A diferença, ela é bem pouquinha. Quando eu vier aqui com outro ponto alto, a diferença vai ser bem pouca. Eu não vou precisar fechar com ponto baixíssimo, sobe 3 correntinhas, fecha de novo, não vai precisar, tá bom? Então, aqui, quando você chegar sempre que nessa parte aqui, você vai subir exatamente, botar o marcador no próximo ponto alto, exatamente onde tá esse daqui, que você vai fazer o ponto em cima dele, tá bom? Mas aí você vai fazer agora em volta, né, de toda a sua saia, ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui no final, eu volto para fazer com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Voltei porque eu fiz ponto alto em volta dele todo, né? Tá vendo? Aonde eu fiz os pontos altos, eu botei o marcador exatamente em cima do ponto alto, do meio, né, do nosso aumento, e cheguei aqui naquele pedacinho que a gente fez aqueles 2 meio ponto altos. Olha, aqui eu ainda tenho um ponto alto. E aí, aqui em vez de eu fechar ele aqui, né, com ponto baixíssimo, sobe 3 correntinhas, não. Aqui eu simplesmente venho, faço um ponto alto, ó, no primeiro meio ponto alto. Vou tirar aqui o meu marcador e faço outro ponto alto em cima desse meio ponto alto. Aqui. Coloco o marcador de volta no lugar, porque eu sei que aqui é o início e término da minha carreira. E sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Eu vou fazer ponto alto nessa parte toda da frente, até chegar lá no meu marcador das costas, tá? Você faz aí o de vocês, ó, como é que ele fica. Não dá nem pra perceber aqui depois de um tempo, gente, ó. Fica perfeito e aí a gente vai fazer ele circular, tá? Faz aí novamente até chegar no primeiro, tá?
aqui no primeiro marcadorzinho. Quando chegar aqui no primeiro marcador, eu vou ver se a gente faz novamente aqui mais um aumento, né? E para ver se já vai dar o tamanho que eu preciso, tá? Vamos lá. Bom, voltei porque eu cheguei novamente no marcador, tá vendo? Aí eu vou tirar o marcador daqui e vou fazer mais 3 pontos altos no mesmo pontinho de base, ó. E colocá-lo no segundo, no meio, ó. Tá? Vai ser sempre o meinho. E aí, vou seguir fazendo ponto alto até chegar lá no meu outro marcador aqui. Quando chegar no outro marcador aqui, eu vou fazer mais uma, né? Mais um aumento de 3 pontos altos aqui no marcador. Coloco o marcador novamente no ponto do meio e vou seguir fazendo aqui até chegar aqui, onde está o meu início, fim e início da carreira. Não esqueçam de tirar e colocar novamente o marcador aqui. É essencial, gente, porque quando você chegar lá embaixo na saia, ela vai estar tão correndo ali que você não vai saber mais aonde começa e onde termina, tá? E aqui é essencial que você coloque, porque na hora que a gente for finalizar a nossa carreira, para a gente saber onde a gente vai finalizar, não finalizar em qualquer lugar, tá bom? Então, vocês vão seguir fazendo aqui, faz a carreira de ponto alto, dá a volta, e aí depois dessa carreira de aumento, a gente vai ter mais uma carreira de só pontos altos, ok? Não se esqueçam de colocar o marcador na próxima carreira também, que só tem só ponto alto, tá? Eu volto quando eu tiver terminado essa e terminado também a outra carreira de pontos altos para passar para vocês aí sim o tamanho que ele já vai estar, tá bom? Tamanho, centímetro, quantidade de carreiras, tudo certinho no próximo decorrer do vídeo, tá bom? Vamos lá. Então, voltei porque eu fiz aqui, ó, a minha carreira, né? Com o aumento, foi a segunda carreira aqui embaixo, né? Onde nós paramos, e fiz uma carreira só com ponto alto sobre ponto alto, ok? Bom, voltando, a gente aqui tem um total já até agora: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 carreiras com exatamente 13 centímetros, tá? 13 centímetros. E de diâmetro, aqui, a minha circunferência, eu estou exatamente aqui, ó, com 46 centímetros, tá bom? 46 centímetros aqui. Então, 46 com 46 dão 92. É isso? Sim. 45, 90, 1 e 2. 92 centímetros que eu tenho aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho que ter aí pelo menos uns 105, né? De quadril aqui, né? Porque eu tô aumentando aqui na parte de trás, ó, bem aqui. Para mim, eu experimentei e está ok. Por quê? Essa parte aqui, gente, ela vai aumentar quando eu vestir. Aqui, ó, tá? Ela vai aumentar bastante. Isso é porque eu tô aqui, nem tô forçando muito. É só, ó, estiquei um pouquinho. Quer dizer, ele vai ficar certinho, principalmente na parte de trás, que é onde tem o bumbum, aqui. Então, para mim, esse tamanho aqui está perfeito. Já é o tamanho certinho do meu quadril. Eu só vou descer agora ele reto, tá? Vou descer ele reto, 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 reto. Quando tiver mais ou menos na altura que eu achar para mim que tá bom, que vai ser ali mais ou menos em cima do joelho, na parte de cima do joelho, eu vou, ou até um pouco antes,
uns 4 dedos acima do joelho, eu vou dar uma leve diminuída, só para ele não embençar tanto. Porque eu vou fazer um aumento de pontos, né? Para ele ficar meio embabadadinho, igual é do exemplo do vestido, né? Da Larissa. Então, vai ficar dessa maneira. Então, aqui para mim está perfeito, tá bom? Até agora. Bom, se você tem um quadril maior, eu aconselho você a fazer mais pelo menos 2 carreiras. Uma carreira, agora que como a gente terminou a carreira de ponto alto seguido, aqui você vai fazer mais uma carreira com 3 aumentos, né? De um lado e do outro. 3 pontos aqui, 3 pontos aqui. Mais uma carreira, tá? E aí, você faz a outra carreira, a próxima carreira de pontos altos normais. Se você achar que não ficou bom, você quer maior, quer que fique mais larguinho, você faz mais 2 carreiras, ok? Isso para o tamanho G. Tamanho GG, você aumenta aí mais 2, 4, né, carreiras, sendo que das 4 carreiras, você vai ter uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento, uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento, ok? Para tamanhos menores, eu acredito, tá? Que se você fizer menos as 2 carreiras aqui, ou 4, né? Já é perfeito, tá bom? Ou se você não quiser fazer tantos aumentos aqui também. Gente, eu estou dando uma previsão do que você pode fazer para aumentar ou diminuir, tá bom? Porque eu não estou fazendo em outro tamanho, eu só estou fazendo esse tamanho aqui para mim, que é um tamanho M, tá ok? Então, eu estou ajudando para você que quer fazer, eu vivo vendo aí nos comentários, e o tamanho G, e o tamanho GG, Gente, eu não tenho como dar essa explicação para vocês, porque não é uma peça que eu estou fazendo. Eu estou dando uma ideia para você poder aumentar a sua peça e ficar do tamanho que você acha que vai ficar ok, tá bom? E aí, agora, eu vou seguir. Vou aumentar essa peça aqui, né? Porque a parte de cima aqui, a gente vai emendar ela na parte da blusa. E a parte de baixo aqui, eu vou crescer. Bom, eu vou fazer aqui a quantidade que eu acho. E volto já com a quantidade pronta, tá? Para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz depois dessa, tá? Depois dessa última aqui. Quantas carreiras eu fiz e o tamanho que ficou, tá bom? Para a gente poder dar sequência na peça. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Vamos lá. Bom, voltei, porque, olha, já fiz bastante coisa aqui, tá? A gente vai partir agora para a reta final da nossa saia, mas voltei para passar para vocês mais ou menos como estão. Bom, fiz aqui, o último vídeo a gente fez até a 14ª, tá? E aí, eu aumentei aqui, mas eu sei que eu fiquei com um total de 50 carreiras, ok? Fiz até agora, ó, 50 carreiras. Deixa eu ver aqui. O comprimento, ó. Com 50 carreiras, eu estou com 47 centímetros, ok? 47 centímetros até agora com 50 carreiras. E de largura, vocês podem reparar aqui que ela aumentou, né? Aumentou bastante até aqui, ó, né? Ó, deu uma boa aumentada. Mas por quê? Eu falei que eu ia aumentando até que desse para ficar legal no meu quadril. Eu fiquei com um quadril aqui, deixa eu ver aqui mais ou menos, de 47 centímetros também, tá? De quadril aqui de largura.
E aí agora, como eu fiz 50 carreiras, vou falar para você aonde eu fiz aumento. Fiz aumento na carreira aqui, fiz 4 aumentos, ó, tá vendo? Até marquei aqui para mostrar para vocês aonde eu fiz os aumentos. Fiz aumento na 11ª, na 13ª, da 18ª e na 21ª. 11, 13, 18 e 21, ok? Para ficar com essa largura. Agora, se você vai fazer tamanhos maiores, você vai aumentando. De acordo com o que eu fui fazendo aqui, tá vendo? Fui pulando 3 carreiras, pulei 3 carreiras, fiz um. Pulei 3 carreiras, fiz outro. Você pula 3 carreiras, faz outro aumento. Em vez de você fazer tudo direto sem aumento, você vai pulando e vai fazendo aumento até que dê o tamanho do seu quadril. Ou melhor, desculpa, você não pula 3, não. Você vai fazendo aqui, ó. Tá? Se você for fazer tamanho para G e GG e quiser aumentar, deixar bem larguinho, ó, faz uma carreira sem aumento e outra carreira com aumento. Uma carreira sem aumento, uma carreira com aumento, até que fique do tamanho que você quer, tá bom? Para tamanho menor, é só você não fazer tanto, só você fizer um aumento só, já tá de bom tamanho. Ou se você for bem magrinha, não precisa fazer aumento nenhum, você pode fazer ela reta, tá ok? Então, agora que eu já passei os tamanhos, já mostrei onde eu fiz os aumentos, a gente vai dar sequência aqui. Ah, esqueci de mostrar aqui a parte de baixo como ficou, ó. Tá vendo? Não tem a marcação, aquela marcação que fica, que você sobe 3 correntinhas, não tem. Por quê? Ele tá rodando, ele tá em sistema de rodízio, né? Infinito. A gente geralmente faz bolsa, assim. Bolsa que é bacana você fazer assim, porque também não marca. Agora, ela ficou pra mim, eu tenho 1,62 m, 63. Ela ficou mais ou menos a 4 dedos da altura, tá? Uns 3 dedos da altura do meu joelho, tá? E aí, como já tá no meu joelho, eu quero que fique mais ou menos no tamanho do meu joelho, ali numa altura mid, que não fique muito comprido, né? Eu vou começar a aumentar aqui uns pontos para justamente ela ficar com aquele leve babadinho. Você percebe na saia dela, né, da atriz, né, que tá vestindo, tá com um vestido da personagem, ela na parte de baixo, ela tem um leve babadinho, assim, ela dá uma leve embabadada. E aí eu quero que aconteça isso aqui também. Então, a gente vai agora trabalhar com aumentos. Ó, aqui, continuo subindo onde está marcado o meu amarelo. Esse marcador aqui é só para marcar aonde eu comecei, tá? A carreira. Isso é para vocês verem os aumentos aqui, ó. Eu andei, ela começou mais ou menos aqui, que foi onde a gente fez aqui, ó. Tá vendo? O nosso primeiro aumento aqui, ela tá nessa sequência aqui, nessa reta. Onde foi nossa primeira rodada sem fazer aquela parada de ponto baixíssimo, tá? E aí, eu tenho que deixar ela aqui só para eu saber aonde termina e aonde começa a minha carreira, para justamente ela ficar igualada, tanto a parte da frente como a parte de trás aqui, tá bom? Porque, ó, se você for perceber como ela tá rodando, né, infinito, se você for alinhar ela, você vai ver que aqui, ó, a parte que não tem mais, né, que seria uma nova carreira, ela já fica meio desnivelado, olha, tá? Então, para que isso não aconteça, a gente tem que marcar, porque lá no final, quando a gente terminar a saia, a gente vai matar esse ponto exatamente aqui nesse marcador, tá bom? Desculpa, matar as carreiras aonde está esse marcador, tá? Então, vamos partir agora para a gente poder fazer os nossos aumentos. Vamos lá. Bom, vamos lá. Já que aqui é o começo da minha carreira, né? Que seria o
início e o final da carreira, eu vou começar a fazer os aumentos por aqui também, tá bom? A gente, a cada 10 pontos altos, a gente vai aumentar um ponto. Como? Ó, aqui eu já tenho um ponto alto. Tá vendo? Já tenho um ponto alto aqui. Quer dizer, esse ponto aqui já é o meu início e o meu final. Então, eu vou contar 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz 10 pontos altos. No 10º ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto. Dessa maneira. Ok? Deixa eu ver se no 10º. Minto, gente, não é no 10º, não. Aqui é no 5º. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos altos. E faço um aumento. Conto mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos. No 5º ponto alto, eu faço um aumento, ok? Então, faz o de vocês aí. De 5 em 5 aumenta, mais um ponto alto, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra gente continuar, tá? Vamos lá. Bom, voltei, porque já fiz aqui, ó, o total, tá? Em cada 5 pontos altos, eu fiz um aumento. Bom, eu tenho numa média aqui de 180 pontos, então eu tive aqui pelo menos os 36 aumentos aqui, tá? Agora, já que eu fiz uma carreira de aumento, eu vou fazer mais uma carreira sem aumento, tá? Vou fazer uma carreira toda sem aumento. Ah, Marta, por que você não faz logo o aumento todo? Porque senão vai marcar, gente. Marca a roupa. Se a gente faz um aumento em cima do outro, ele vai marcar. E eu não quero que ele marque, eu só quero que ele fique godê sem marcar. Então, a gente vai fazer uma carreira de aumento. Se eu ver que ficou legal, não precisa mais de aumento, ok. Senão, a gente volta para mais uma carreira de aumento. Aí, sim, a gente vai fazer de 10 em 10, ok? Então, eu vou fazer agora uma carreira sem aumento. Vai seguindo fazendo. E aí, eu volto para mostrar para vocês como ficou, tá bom? Vamos lá. Bom, voltei para mostrar para vocês, ó, que eu fiz de 5 em 5, depois fiz essa carreira aqui sem aumento, né? Ela deu uma leve godezada, não deu muito não. Então, agora eu vou fazer mais uma carreira com aumento, mas em vez de eu fazer de 5 em 5, eu vou fazer de 10 em 10, tá bom? Aqui, passo para lá. Você vai... Terminei aqui, né? Minha carreira. Vai fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Na 10ª, vai fazer a mesma coisa, um aumento, ok? Fez o aumento, vai seguir fazendo a mesma coisa em volta de toda a carreira, tá bom? Então, eu vou fazer novamente mais uma carreira de aumento, só que agora de 10 em 10 pontos altos. Quando eu chegar aqui, eu volto, tá? Para mostrar para vocês como ficou, tá bom? Vamos lá. Bom, voltei, porque eu já fiz de 10 em 10 outra carreira de aumento, né? E aí, ele deu uma leve embabadadazinha, ó. Se você for ver, ele abriu bastante aqui, ó. Aqui e aqui. Tá vendo como é que ele abriu?
Quando eu vestir, ele vai dar uma leve embabadada e quando ele esticar também, ele vai ficar um leve babadinho. Não é para ficar aquela coisa de babado não, gente. É só para abrir um pouco essa parte aqui da altura do joelho. Até para você conseguir andar melhor, tá bom? Bom, terminando essa parte do aumento aqui, agora a gente vai partir para a parte final mesmo. Eu vou fazer mais 3 carreiras de ponto, né? 3 carreiras de ponto alto sem aumento, só seguir 3 carreiras, tá? Contando por aqui. No final da terceira carreira, eu volto para a gente finalizar essa carreira aqui, sem dar desnível, e finalizar com uma carreira de ponto baixo, tá? Então, quando eu terminar as minhas 3 carreiras, eu volto para a gente finalizar aqui essa parte aqui do desnível aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bom, voltei porque eu cheguei aqui na minha terceira carreira, né? Sem colocar nenhum aumento. E agora, a gente vai fazer aquela diminuição, deixa eu aproximar, para a gente nivelar aqui, né? Aonde a gente começou a nossa carreira infinita, né? Ó, você vai parar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos antes de terminar, né, do seu marcador aqui. E aí, eu vou fazer aqui, ó, no próximo, meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Pronto, vai ficar dessa maneira assim. Ele vai diminuindo devagarzinho, gradualmente, tá? Aqui, para que não perceba esse desnivelamento aqui, ok? Fez o último pontinho baixo aqui, eu tiro o marcador, coloco outro ponto baixo, fecho no mesmo lugar o marcador e vou fazer uma carreira em volta dele todo, ó, de ponto baixo, tá? Todo de ponto baixo, bem bonitinho, só para fazer o acabamento, tá bom? Então, faz aí o de vocês, que eu vou fazer o meu aqui e já volto. Vamos lá. Bom, voltei porque eu cheguei aqui no final, ó, ponto antes do nosso marcador. Eu venho aqui, corto o fio, puxo a linha, tiro o marcador, que aqui a gente não vai mais precisar dele. Pego aqui, ó, a minha agulha de tapeçaria e vou fazer aquele pontinho aqui, ó, pontinho invisível. Vem aqui no próximo, insiro a agulha de trás para frente e volto com a agulha por onde o fio saiu lá atrás, inclusive passando pela alcinha, ó, e puxo, ajeito aqui o ponto e fecho. Pronto, fica assim, dessa maneira. E aí, aqui a linha que a gente usou, simplesmente eu jogo mais aqui, mais lá para baixo, ó, pra ela ficar bem certinha, e escondo, vou passando, ó, dou uma meia volta aqui, pra dar tipo um nozinho. Saiu aqui a minha linha da agulha, deixa eu colocar aqui novamente. Pronto. Passar mais umas perninhas aqui, ó. Só pra ficar mais escondidinho. Pronto, tá bom. Não precisa de muito, não. E corto. Pronto. Cortou. E aí, agora, ó, terminada aqui a nossa parte de baixo da saia. Olha como é que ela fica. Levemente com um babadinho, ó.
bem leve. Quando vestir, vai, lógico, esticar um pouco, mas mesmo assim ela ainda fica com leve, bem leve babadinho, tá? Bom, agora a gente vai fazer o acabamento. Antes da gente fazer a junção da parte de cima com a parte de baixo, o acabamento aqui em cima. Deixa eu virar pra cá. Deixa eu dobrar também, para ficar mais fácil visualizar. Pronto. Vamos fazer uma carreira de pontos baixos aqui nessa parte de cima, tá? Bem na parte de cima. Então, venho aqui, pego a linha do laçada de segurança, venho aqui na peça, ó. Tiro a laçada de segurança, insiro a agulha bem aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Tá vendo aqui? Dei a laçada de segurança, insiro aqui no começo. Ó. Puxo a linha para tirar da laçada e val. Tirei da laçadinha, tá? E faço um ponto baixo. Esse fio aqui, ó, que tá sobrando, vamos jogar pra cá, que a gente vai fazer o acabamentinho dele agora também. Aproveitar. Vamos vir aqui no próximo pontinho alto, na base, né? Que a gente trabalhou ponto alto direto. E vamos fazer, ó, ponto baixo em cima de cada pontinho alto de base. Dessa maneira aqui, assim, tá? Em volta dele todo, ok? Quando chegar lá do outro lado, eu volto. Bom, cheguei aqui no final. Ó, vou cortar também aqui meu fio. Vou fazer aqui uma laçadinha de segurança para ele não desmanchar. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria e também vou botar aqui para dentro esse fiozinho um pouquinho, para justamente ele não ficar aqui sobrando na hora que eu for fazer a minha união. Aí vou só passando aqui a agulha pelo lado de dentro, só para empurrar a linha para lá, ó. Viu? Dessa maneira. Que eu já tinha dado a laçadinha de segurança, pronto. E agora só corta aqui na junçãozinha e pronto. E aí, aqui, a gente finaliza, ó, mais essa etapa. A parte da saia, ó, finalizada. Pronto. Aqui, ó, parte da cintura, o acabamentinho de ponto baixo também feito, a parte da abertura da saia para fazer o fecho e a partezinha da saia na parte de baixo, como ficou, ok? Ficamos aqui com um total com 56 carreiras de comprimento no total e com quantos centímetros? Tcham, tcham. Deixa eu ver aqui. 56 centímetros, ok? 56 centímetros de comprimento a saia, tá bom? Como eu falei, eu visto um tamanho M, ela vai ficar meia justinha, mas quando eu for usando, ele vai ceder, ó, ele dá uma esticadinha um pouquinho, então ele não vai ficar tão justão assim, né? Só no início. Agora, a gente vai passar para a nossa etapa de fazer a união da parte de cima com a parte de baixo, tá? Vamos lá. Bom, voltei agora para a gente fazer a nossa emenda, né? Aqui, ó, os dois lados abrindo, né? Que abrem para o mesmo lado, porque aqui depois a gente vai encaixar o nosso zíper, mas só depois que a gente fizer a emenda.
Vamos para uns detalhes aqui. Vocês vão perceber que a minha blusa ficou maior, que ficou menor, né? Do que a minha saia, né? A lateral aqui. Eu fiquei com a blusa nessa lateral aqui com 132 pontos, tá? 132 pontos daqui e aqui. E a minha saia daqui e aqui, eu fiquei com 144 pontos. Eu tenho 12 pontos de diferença, tá bom? 12 pontos de diferença. Eu vou ter que fazer a diferença, né? Remarcar essa diferença quando eu for fazer a parte de baixo. Então, eu vou começar a fazer o meu ponto segredo na parte de cima, para quando eu chegar na parte de baixo, eu já começar a pregar aqui contando essa diferença de 12 pontos, tá? Então, vamos começar o ponto segredo aqui pela parte de cima e, por fim, a gente vai fazer a emenda aqui com a parte de baixo, já colocando a diferença, tá bom? Vamos lá. Bom, vou usar aquele nosso marcadorzinho maroto. Esse daqui é o de 2 centímetros, tá? Não é o de 1,5. O 1,5 vai ficar muito pequenininho, que foi o que eu usei no início da blusa. Depois eu passei para esse de 2. Então, eu vou usar esse aqui de 2 também, tá? E vamos começar daquela maneirinha que a gente faz o nosso ponto segredo, né? Aqui, ó. Vou deixar até um pontinho maior aqui, uma linha, que é para depois fazer o acabamento, ó. Laçada na agulha, laçadinha inicial. Venho aqui, ó, no nosso ponto inicial, aqui na abertura, cato aqui o meu pontinho inicial, ó, aqui, e tiro o meu ponto daqui. De segurança, eu vou tirar ele da agulha, ó. Vem aqui e tiro o pontinho da agulha, tá? Jogo o pontinho aqui para trás, para depois a gente esconder ele no acabamento. Bom, feito isso, vocês sabem, né, que a gente agora vai subir aquele nosso pontinho maroto do ponto segredo. Eu vou trocar a minha agulha, essa agulha de 3 por uma agulha de 2, como a gente estava fazendo, tá? Porque aí o ponto fica mais apertadinho, não fica um ponto tão largo, ok? Aí, aqui no começo, eu vou simplesmente, ó, fazer um ponto baixo, tá? Começar ele aqui com um ponto baixinho, vou subir um ponto, né? Uma laçada, venho aqui com o meu papelzinho, vou medir um pouco aqui, ó, e faço o meu pontinho segredo, primeiro, ok? Feito ponto segredo aqui. Vou fazer o segundo, seguro aqui, subo a laçada, vou medir aqui para ver se ele tá certinho e faço outro ponto baixo dentro do ponto segredo, ok? E aqui eu já fiz, tá? E aí, agora, eu vou pular as 5, 1, 2, 3, 4, 5, na sexta, no sexto pontinho de base, eu venho aqui e faço um ponto baixo, ok? Desse jeito. E aí, você vai fazer dessa maneira em volta dele todo, tá? Aqui, ó. Puxa, mede para ver se tá certinho. Pega a laçada, faz o ponto baixo dentro do fiozinho. E agora faz outro ponto segredo. Dessa maneira, ok?
fez os duas laçadas do ponto segredo, venho aqui, conto novamente. Pulo 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu faço um ponto baixo. Desse jeito. Ok? E aí, ele vai ficando assim, dessa maneira. Tá? Então, faz o de vocês aí em volta dele todo. Quando chegar aqui do outro lado, eu volto para fazer com vocês, tá? Vamos lá. Bom, voltei porque eu já fiz aqui em volta dela toda, ó. Aí, aqui, cheguei no final, eu vou simplesmente, ó, venho aqui e coloco aqui no último pontinho e faço ponto baixo, ok? O meu deu certinho, tá? As argolinhas aqui. Todas as argolinhas, fui contando, deu direitinho aqui, tá bom? Agora, a gente vai fazer com que essas argolinhas também se encaixem lá na parte da saia. Porque a saia tem uma quantidade maior, lembra que eu falei? De pontos. Então, a gente vai pegar a saia aqui, ó, né? Já que eu terminei, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos de correntinha. Venho aqui na saia, tá? Fiz 8 pontos de correntinha, venho aqui na saia e venho no primeiro pontinho, aqui, e faço um ponto baixo, aqui, segurando uma saia, uma peça na outra, tá bom? E aí, agora a gente vai começar a fazer também a mesma coisa que a gente fez quando a gente fez lá na gola, né? Só que aqui, ó, eu vou subir aqui a primeira laçada, vou medir para ver se ficou ok. Faço a laçadinha do ponto baixo e fecho aqui a primeira laçada do segredo. Venho aqui na blusa. Venho aqui na blusa, ó, tá? Deixa eu ajeitar aqui melhor para vocês verem. Tem muito pano e pouca mesa. Pronto. Ajeitar aqui a saia. Pronto e pronto. Agora, fiz aqui a laçadinha, né? Eu venho aqui na parte de cima, no nozinho da parte de cima e vou fechar. Aqui, passo uma agulha aqui pelo meio da laçada, ó. E faço um ponto baixo também, aqui, para segurar o ponto aqui. Ui, desmanchou o ponto todo, peraí. Aqui, venho e faço um ponto baixo, bem aqui, ok? Dessa maneira. Ó, ele vai ficando assim, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui, depois que ele esticar, que tiver aqui o zíper aqui, ele vai encaixando, tá? Aí, qual é a minha dúvida que eu primeiro vou fazer e depois eu vou falar para vocês como é que vai ser. Quantos espaços eu vou pular aqui para pregar a segunda parte aqui do ponto segredo, ó, porque eu vou subir, ó, aqui, vou fazer o meu nozinho, ok? E vou contar aqui, vamos dizer que aqui seja 7. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou colocar, passar a minha agulha no 7 e fazer o ponto baixo. Pra ele poder ficar dessa maneira, aqui, entendeu? Assim. Eu vou ter que contar, tá? Mas vai ser basicamente
Isso, aí aqui vai subir outro, e vai ficando dessa maneira aqui, tá? Eu vou fazer aqui o meu, vou contar. Então, agora, eu voltando, eu já falo para vocês quantos eu pulei para dar certinho aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, voltei para mostrar para vocês e explicar como eu fiz, né? Porque fazer aqui eu mostrei no vídeo anterior, é só você seguir a sequência, né? Aqui na parte de baixo, o que aconteceu? Eu falei que eu ia ter, né? 144 aqui pontos na parte de baixo e 132 na parte de cima. Isso divididos por 6. Vamos lá. Vamos às continhas aqui bonitinhas para vocês poderem entender direito, tá? Vamos lá, ó. Eu tinha 132 da blusa, né? E tenho 144 da saia. Pontos aqui, né? Na beira do ponto daqui e na beira do ponto de cima. Eu pegando esse valor aqui e divididos por 6, tá? Vão dar exatamente... Aqui dá 132, né? Divididos por 6, dá 22 bloquinhos desse. Dá 22 separações, tá? 22 separações. Então, se eu for contar aqui, né? Nessa parte aqui de cima que a gente fez, que tem os 132 pontos, eu vou ter exatamente, tá? 22 pulinhos desse aqui. Porque é de 6 em 6 que eu vou marcando. De 6, marco 1, conto 5, no sexto eu prego a ponta e conto de novo. Então, é sempre que de 6 em 6. Então, eu tenho 22 argolinhas dessa, tá? Pensando que aqui embaixo, na saia, eu tenho 144, tá? Se eu for dividir por 6, vai dar 20,00. Não vai dar uma conta exata igual o da blusa, tá? Para eu fechar. Então, eu tenho que fazer com que esses 144 também dê 22 alcinhas dessa, tá? 22. Só que não dá 22 alcinhas, tá ok? O máximo que eu vou conseguir aqui é dar 20, 24, 25, uma coisa assim. Então, para que isso não aconteça, o que eu faço? Eu pego os 144 que eu tenho, tiro os 132 pontos, que é o que a gente precisa. Sobrou, vai sobrar aqui 12 pontos. 12 pontos. Ora, se sobrou 12 pontinhos e cada ponto desse daqui, dessa argolinha aqui, eu tenho 6, então eu tenho duas, como se fosse 2 alcinhas a mais, né? 2 alcinhas a mais. Então, eu tenho que desfazer como se fosse 2 alcinhas nessa parte aqui de baixo. Para fazer 2 alcinhas, eu tenho 12 pontos. Então, eu tenho que pular 12 pontos. É só você contar, botar um pontinho a mais aqui na parte de baixo. Porque, em vez de eu ficar com 6 na parte de baixo, eu fico com 7. Por 12 vezes. É só contar. Ó, comecei por aqui. Deixa eu virar que eu comecei pelo lado das costas, né? É só eu contar 12 vezes aqui. Vou botar a mão. Deixa eu ver se tem papel aqui para botar. Pra não embolar a cor. Tem um papel liso aqui, gente. Meu Deus, meus papéis são todos rabiscados. Achei um. Pronto. Aqui. Só para vocês verem melhor o que eu fiz. Ó, tá vendo aqui? Então, aqui, quando eu comecei a minha emenda, ó, tá vendo? Subi aqui,
né? Terminei de fazer ele todo aqui. Subi aqui as 8 correntinhas. Aqui, segurei aqui. Fiz o meu primeiro ponto do ponto segredo aqui e segurei aqui na ponta de cima. Pulei, fiz o meu segundo e pulei. Em vez de eu pular só 6, eu pulo 7. Porque eu preciso desfazer 12 pontos para dar a mesma quantidade que eu tenho em cima. Então, aqui, ó, para eu conseguir desfazer, se eu vou fazer um ponto a mais em cada pontinho desse, eu tenho que desfazer 12 pontos. Então, eu fiz aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até aqui do outro lado. Fiz 12 vezes, desfazendo. Então, aqui, em vez de eu pular 5 e pregar no sexto, eu pulei 6 e marquei no 7. Subi novamente, fiz outro conjuntinho de ponto segredo. Pulei 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e marquei no 7, preguei no 7. E assim eu fiz por 12 vezes. O ideal seria que a mesma quantidade de pontos que a gente tem na parte de cima, a gente teria na parte de baixo. Calhou de não acontecer. É por isso que eu estou fazendo essa explicação. Porque pode acontecer com você também. Se você estiver fazendo num tamanho M, se você estiver fazendo, quer dizer, num tamanho G, num tamanho GG ou num tamanho P, tá? Pode calhar disso acontecer. E aí você procura desfazer a quantidade de pontos que está sobrando. Você diminui a quantidade de pontos total que você tem da parte de cima na parte de baixo. A quantidade de pontos que sobrar, você dilui na parte de baixo, aumentando, pulando uma casa a mais no ponto de base, ok? Eu sei que é meio confuso, mas dá certo, ok, gente? Dá certinho, porque o meu aqui, ó, esse aqui é a parte de trás, viu? E aí a parte da frente, ó, deu certinho. Fechou certinho. Consigo puxar aqui. Pronto. Tá vendo? Deu certinho. E aí, como eu só fiz até aqui, fechou os 12 pontos, o restante você pode ir pulando de 5 em 5, marcando no 6. De 5 em 5, pregando no 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode seguir vida normal, que vai dar certinho, gente. Olha como fica perfeitinho. Tá? Ó. Eu vesti, gente, ficou perfeito. Eu vou, antes de quando terminar o vídeo, eu vou botar umas fotos aqui no final para vocês verem como ficou, tá? Então, agora a gente vai dar sequência, já finalizamos. Quando chegar aqui na ponta, fechou a última grade aqui, né, de ponto segredo, você simplesmente vem aqui também, conta 8 correntinhas e marca. Prega na parte de cima no início, tá bom? Igual nós fizemos aqui atrás. É exatamente a mesma coisa, tá? Porque essa parte aqui fica fechada, é onde a gente vai trabalhar o nosso fechicler, tá bom? Bom, vamos agora para a próxima parte, que é exatamente o fechicler, tá? Vamos lá. Bom, vamos começar aqui pelo lado da frente, ó. Tá? E vamos fazer uma carreira de ponto baixo em volta de toda essa abertura aqui. Deixa eu pegar aqui minha agulha, que era número 3, né? Deixa eu ver onde é que ela tá. Ah, achei, tá aqui. Voltamos a trabalhar com a nossa agulha número 3. Eu venho aqui, insiro a minha agulha no primeiro ponto aqui, inicial da carreira. Cuidado, porque aqui é o pontinho segredo, porque senão ele desmorona todo. Mas aí a gente vem aqui, puxa, pronto, ó, primeiro ponto, venho aqui, puxo um ponto baixo
e vou começar aqui a trabalhar um ponto baixo por cada ponto baixo. Não se esqueça que aqui a linha, ó, eu já vou fazer o acabamento. Então, é um ponto baixo no começo do ponto e outro no meio do ponto aqui, alto. Outro ponto, mais um pouquinho, pronto. Aí, agora foi, né? Então, agora, a outro ponto aqui na junção dos dois pontos, ó. Um ponto baixo. E um ponto novamente, agora no meio do ponto alto. Bem aqui. Dessa maneira. Outro ponto na junção dos dois pontinhos, ó. Entre um e outro. E assim eu vou fazer por toda a sequência até chegar aqui embaixo da blusa, do top, tá? Faz o de vocês aí, quando chegar aqui embaixo no top eu volto para fazer essa partezinha aqui com vocês, tá? Vamos lá. Bom, cheguei aqui na ponta, tá vendo? Eu vou começar agora a fazer um ponto, tá? Se aqui eu tenho 8 correntinhas, eu vejo se eu faço 10. Mas antes eu vou fazer um aqui na ponta, ó. Aonde tá as minhas correntinhas fica mais difícil, porque a gente aqui já tem várias coisinhas, mas não tem problema, ó. Você insere, puxa e faz um pontinho baixo aqui. E aí, você vem fazendo, ó, dentro da correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8, tá vendo? Deu certinho. 8 pontos baixos, cobrindo a correntinha. Faço novamente mais um pontinho baixo aqui, onde a gente fez a carreira de ponto baixo, tanto de cima como de baixo. E sigo fazendo a mesma coisa aqui na parte de cima, que é, quer dizer, na parte de baixo, ó. Onde inicia, onde é a junção do ponto alto, e outro no meio do ponto alto, aqui. Ó, bem no meio do ponto. Outro na junção entre um ponto alto e outro. Outro no meio do ponto alto. Ó, se você achar que aqui tá muito apertado, não dá, você pega uma perninha do ponto seguinte. Só uma perninha da linha. Ó, como é que ele fica? Fica mais fechadinho. E aí, você vai seguindo, fazendo dessa maneira aqui, tá? Ó, como é que ele vai ficando, ó, tá? Desse jeito, até chegar aqui na ponta. Quando chegar aqui na ponta da virada, eu volto só pra fazer com vocês, tá? Pra dar sequência. Vamos lá. Bom, voltei, porque eu cheguei aqui, ó, na minha junção. Deixa eu puxar o fio para vocês verem. Fica mais fácil, né? Ó, vou até botar o papelzinho de novo, para ficar mais fácil a visualização de vocês. Ó, pronto. Cheguei aqui. Pronto, assim tá melhor? Ok. Cheguei aqui na ponta, ó. Tá vendo? Fiz a minha última emenda, né? O ponto baixo na emenda entre um ponto alto e outro. Aqui já é a parte de baixo dele. Então, eu simplesmente venho direto nele aqui e faço um ponto baixo. Porque aqui, lembra que eu falei que aqui ia ter um pontinho aqui de correntinha e a gente trabalhou nele? A gente vai fazer um pontinho de correntinha aqui nele também, nessa viradinha aqui. E vamos partir virando o trabalho todo. Ups. E partir para o outro lado da abertura.
já aqui para junçãozinha e parte para o meio, ó, o meio do ponto. Dessa maneira. Aqui já é a junção. Tá vendo? A gente já tá subindo a paredinha da outra abertura do ponto. Vou pegar essa argolinha aqui que tá mais larguinha. Ó. A junção do ponto. Aqui, vem aqui, pega um filetinho, a junção do ponto, tá vendo? E aí, eu já vou subindo. Ó, como é que ele ficou. Deixa eu puxar o fio aqui. Ó, tá vendo? Ele fica certinho, dessa maneira. Ó, tá? Aqui. Não fica com mulundu, não fica com nada, ó. Tá? A junçãozinha certinho. Quando a gente for costurar aqui o zíper, que vai ser costurado na mão, vai dar certinho aqui, tá bom? Então, vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado, vai fazer aqui, vai fazer no início, até chegar aqui em cima. Quando chegar aqui em cima, eu volto para fazer o acabamento e a gente começar a pregar o nosso zíper, tá bom? Vamos lá. Bom, cheguei aqui, ó, no final, tá vendo? Ó, como é que ele ficou direitinho. Venho aqui, pego a tesoura, corto. Faço o pontinho final de segurança. Já fiz aqui. Deixa eu ver. Um nozinho de segurança e puxo. Puxo aqui. Pega a agulha de tapeçaria. Ó. Vou... consigo prender ela aqui. Pronto. Prendi. E vou guardar logo esse acabamento aqui nessa sequência de ponto baixo que a gente fez, ó, pelo lado de dentro. Ó. Já vou costurando aqui pelo lado de dentro, escondendo essa linha, igual nós fizemos com todas as outras. Tudo que é linha, gente, tem que fazer esse acabamento. Não pode ficar linha pendurada pro lado de fora, porque senão o serviço fica feio. Tá? Não adianta você fazer uma peça linda com acabamento feio. Ó. E aí, aqui, sobrou a linhazinha, que não precisa também botar muito, corta. Pronto. Não vai soltar mais. Tá? Feito dessa maneira, agora, vamos partir para o acabamento final, ó. Como é que ele ficou? Todo acabadinho, bonitinho, ó, a lateral. Agora, a gente vai partir para a parte, né, final do nosso vestido, que é colocar o zíper. E, gente, não tem mistério. Agora é costura de mão, tá? Costura de mão simples. Eu não achei nenhum fechecler parecido com o meu tom de linha, por onde eu compro aqui. Cadê meu fecho? Não achei nada parecido. Então, eu fui pelo que é melhor. O melhor sempre é o tom mais escuro. Por quê? O tom mais claro, se você faz o acabamento, ele vai aparecer na hora que tem alguma coisa mais clara aqui no meio. O tom mais escuro, ele não vai ressair tanto, tá vendo? Mesmo que eu não seja do mesmo tomzinho. Então, acaba sendo o tom mais escuro, tá? Esse daqui é um fechicler eu acho que é 35 centímetros, se eu não me engano. 45 centímetros, tá, gente? 45 centímetros. E vocês medem aí a abertura de vocês, a quantidade da abertura. Se for maior, não tem problema também, porque essa parte aqui vai ficar pro lado de dentro, então não vai ter diferença nenhuma, tá? Então, aqui, ó, você simplesmente vai fazer o quê? Costurar na mão. Não tem outro assunto. Pega aqui,
os alfinetinhos. A parte de cima dobra, né? Essa parte aqui para dentro, ó, para poder fazer o acabamento e essa orelhinha não ficar pro lado de fora. E aí você vai fazer o máximo rentinho. Como esse aqui é um zíper comum, não é do zíper invisível, para ele ficar o máximo centradinho. Ó, aqui, tá vendo? O máximo centradinho aqui em cima. Porque quando você fechar ele, ele fecha bonitinho assim. Porque se você deixar ele mais aberto, como é lá no vídeo, lá na foto, ele é bem arregaçado aqui, né? Mas o tom do fecho é o mesmo tom da linha que ela tá usando no vestido dela. Então, dá para fazer. Como esse aqui é um tom mais diferente, né? Mais escuro, é melhor que ele não apareça tanto. Então, ele tem que ficar assim, escondidinho. Quando você for abrir aqui, ele tem que ficar bem escondidinho assim, ó. Por cima, tá? Desse jeito aqui, ó. Bem escondido. Então, você vem aqui, ó. Bota pro lado de dentro a orelhinha e... ó, bota mais aqui embaixo, porque aqui em cima a gente vai botar um ganchinho, um ganchinho mesmo. Tá vendo aqui, ó? Um colchetinho de gancho, ó, tá? A gente vai botar um colchetinho desse de gancho aqui na parte de cima, para ele segurar. Então, você vem aqui, dobra, coloca aqui na parte de baixo, mais ou menos na altura do primeiro, ó. Do primeiro ponto alto da sequência, porque esse aqui é ponto baixo. Não, é tudo ponto alto, desculpa, gente. Ó, bem aqui da segunda carreira de pontos altos aqui, ó. A primeira deixa aqui. Junta aqui. Esconde bem, se você for olhar de cima, ó, você não vai ver, tá? E coloca um fecho, um alfinete, só para segurar aqui. E vai fazendo isso, ó. Nele todinho aqui, ó, como é que ele tá indo. Só para na hora que você for costurar, ele segurar, você não ficar perdido, tá, ó, aqui. Aí, coloca outra aqui, vai fazendo isso até chegar lá embaixo, ó. Quando chegar aqui na parte que só tem o ponto baixo, aqui não tem jeito. Aqui a gente vai acabar, ele vai acabar aparecendo aqui, tá? Ele vai acabar aparecendo. Se você não quiser que apareça, tá de um outro tom totalmente diferente, você não quiser que ele apareça, você simplesmente faz aqui o acabamento nesse pedaço aqui, ó. Tá vendo? É daqui aqui, dessa marcação aqui, você costura com a própria linha, para ele, tipo, ficar invisível aqui na linha, tá? Bem aqui assim, tá vendo? A quantidade do tamanho que for aqui o seu espaço aqui, é daqui aqui, aí você costura. Costura normal, faz ponto baixo nele. Pega essa linha aqui, normal sua, e costura com uma agulha de tapeçaria. Tá bom? Se não, se ele for o mesmo tom, nem precisa. Vai ser um pedacinho irrisório que vai ficar aqui, ó. Tá? Aparecendo, ó. Praticamente nada. E o outro lado, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Bota a orelhinha pra dentro. Aqui na altura do segundo pontinho. Vem aqui. E faz a marcação também, ó. Bota pra dentro e coloca o seu, ó, alfinete, tá bom? Vão fazendo isso aí e depois vem só costurando. Pega a linha e vai costurando, gente. Não tem mistério nenhum. Só costurinha, pontinho, 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 tá? Faz o de vocês aí, que eu vou fazer, vou costurar aqui na mão, costura de mão, gente, não tem mistério, pelo amor de Deus. Se você faz crochê
crochê e não sabe fazer uma costura de mão, algo está errado. Ó, uma costurinha de mão, pá, 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 aqui, escondendo, deixando o mínimo possível aparecer, para ele fechar todo aqui, tá? E coloca o ganchinho, tá? O colchete de ganchinho aqui em cima, nesse primeiro ponto aqui, bem aqui em cima, só pra gente fechar ele, não ter o problema de abrir aqui, tá bom? Então, faz aí os de vocês, que eu vou colocar ele aqui no meu, vou fazer direitinho e volto, tá? Pra mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Vamos lá. Bom, voltei pra mostrar pra vocês, ó, que eu já coloquei. Eu costurei o meu com linha invisível, porque eu não tinha o tom, tá? A linha invisível nada mais é do que uma linha de nylon bem fininha, gente. Qualquer armarinho tem, ó. Tá vendo? Atei aqui embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? A linha é uma linhazinha de nylon. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Não dá nem pra enxergar, tá? A parte de cima eu coloquei nos dois lados o ganchinho e o outro também o ganchinho, para não ficar repuxando a linha. Então, a gente vem aqui, ó, coloca ele aqui, ele vai segurar aqui na parte de cima, né? E aí você, fecha. E assim, meus queridos e minhas queridas, chegamos ao final de mais uma videoaula, receita desse vestido maravilhoso, tá? Eu amei. Eu vou deixar aí umas fotos lá na minha rede social também, da Martica, vai ter as fotos lá. Sigam, curtam as minhas redes sociais, que você ajuda muito o canal. Aqui em cima eu também coloquei, ó, tá vendo? Um ganchinho, ó, tá? Curtam, sigam. E se vocês quiserem ver esse vestido pronto, ele vai estar disponível lá no Armarinho Isabel, fica na Rua do Catete, tá? Eu vou deixar o endereço aqui embaixo, ele vai ficar lá em exposição, se você quiser ver os detalhes do vestido, tá bom? Obrigada mais uma vez por você ter seguido esse tempo todo de aula e até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.